Olá e sejam bem-vindos. Hoje, em Todos os Nomes, temos connosco a Hélia Gonçalves. A Hélia é psicóloga de orientação transpessoal, coordenadora de projetos e supervisão na Escola de Desenvolvimento Transpessoal e desenvolve pessoalmente um trabalho ligado à mitologia pessoal criativa e ao sagrado feminino. Considera-se uma contadora de histórias e trabalha a partir de mitos, contos de fadas e histórias arquetípicas, pessoais, como forma de conectar as pessoas às suas relações significativas, ao sentido e ao mistério da vida. Hélia, bem-vinda. Olá, olá Nuno, Muito muito grata. obrigado. Sim, obrigado por teres aceito este convite, de participares neste projeto que tem, sobretudo, como objetivo trazer às pessoas um bocadinho mais de conhecimento sobre aquilo que é, neste caso, algumas áreas da psicoterapia e, no teu caso, a psicologia e a psicoterapia transpessoal. E se calhar começávamos exatamente por aí, por nos falares um bocadinho do que é a psicologia transpessoal, qual é que é a sua visão sobre o ser humano e também podermos falar um bocadinho sobre aquilo que distingue esta área da psicologia transpessoal de outras abordagens de psicoterapia. Uhum. Bem, eu acho que a psicologia transpessoal, meu gato atrás, eu acho que a psicologia transpessoal traz, no fundo ela surge numa altura em que todo o mundo estava numa mudança de paradigma, não é? Ela surge nos anos 60, muito ligada à psicologia humanista, portanto, apesar de ser considerada a quarta força, eu diria que é quase um desenvolvimento da psicologia humanista e está muito ligada àquele senhor que nós todos conhecemos, mas ligada à pirâmide de Maslow, não é? Ele está muito ligado a Abraham Maslow, que está quer na base da psicologia humanista, quer mais tarde na base da psicologia transpessoal. E quer uma quer outra surgem com uma necessidade de explicar o ser humano em algo que fosse para além da luz da patologia e dos instintos e também para além da luz daquilo que são os comportamentos animais. O ser humano é mais do que isso, diria Maslow, e portanto as correntes de psicologia que existiam na altura, para ele, tal e qual como eram, não faria sentido. Então ele busca uma psicologia que está mais ligada na própria subjetividade da experiência humana. E também na parte saudável, ou seja, sim, isto é tudo real, sim, a questão comportamental é real, sim, a questão da psicopatologia e dos instintos é real, mas existe também um apelo no ser humano para o seu potencial máximo, para se cumprir, para seguir os seus propósitos de vida. Além de que existem milhares de coisas que nos guiam que não são só explicáveis por aquilo que a psicologia tentava explicar até à altura, como o amor, a arte, a moralidade, a religião, portanto, uma série de valores elevados que guiavam o ser humano. E daí surge a psicologia humanista. E com o surgimento da psicologia humanista, começam a vir uma série de linguagens da psicologia, que até aí não eram tão expressas, como a questão das terapias mais emocionais, das terapias corporais, uma série de trabalhos criados, a psicologia Gestalt também veio daqui, e Maslow apercebe-se de algo que já William James falava no início do século, que é quando tu vais para além da experiência humana através do trabalho com o teu corpo, com o símbolo, mais do que só a cognição, muitas vezes as pessoas atingem aquilo que ele chamou experiências comuns. Nós podemos lhe chamar experiências místicas. Okay. Ou seja, há qualquer coisa na dimensão do ser humano que, quando ele mergulha profundamente dentro de si mesmo e das suas experiências subjetivas, ele encontra algo que está, digamos, para além da dimensão material. E isto deu origem à psicologia transpessoal, porque ele disse: não podemos criar uma psicologia que abranja isto tudo e que não traga uma dimensão espiritual. Isto associado também a um grupo de psicólogos e antropólogos
no qual ele estava junto, que começam a fazer uma série de experiências com psicoativos, são as tais experiências psicodélicas, e que, sendo experiências que estavam a ser feitas com o intuito de investigação, chegam à conclusão de facto que a experiência espiritual humana consegue levar-nos a sintomas e a sensações realmente místicas de união com o todo, de gratidão profunda, de uma amplitude de consciência que Stanislav Grof, que é um dos nomes que mais estudou esta área, chama-lhe estados holotrópicos de consciência. Ou seja, estados não ordinários. Eles não são considerados estados alterados, porque num estado não ordinário tu não deixas de ter consciência de quem és, independentemente do lugar onde estejas, do que estejas a viver em termos de contexto, de tempo, de espaço, em termos de ampliação dos limites das nossas instâncias egóicas, mas ainda assim existe um investigador em ti, tu não perdes a percepção de quem és. Portanto, nunca se poderia colocar aqui como um estado alterado, não é? Apesar de haver uma alteração, mas essa alteração é uma ampliação de consciência, é algo que vai para além do estado comum da consciência, que é aquilo que a psicologia mais científica, não gosto de lhe chamar assim, porque estes nomes eram todos muito científicos, muito académicos e muito bem cotados. Claro. E é daqui que surge a psicologia transpessoal. No fundo, o que é que ela traz? Ela traz a dimensão espiritual como uma dimensão a explorar. Ela traz, para além daquilo que são as nossas histórias pessoais, eu diria muitas vezes que o terapeuta transpessoal é transpessoal não tanto pelo conteúdo que traz às suas sessões, mas pelo contexto, ou seja, independentemente das questões que venham, independentemente daquilo que são as situações biográficas, que são as situações existenciais de cada pessoa, existe sempre uma visão de crescimento, de ampliação de consciência, de evolução humana e sim uma dimensão espiritual do sagrado, desse mistério. Trazer a dimensão do mistério para a psicoterapia, não como algo que tem de ser partido e explicado, mas como algo que te traz mais sentido, mais significado, algo que te faz saber que há um sentido para estares aqui. Não sei se me expressei bem. Está ótimo, Hélia, é uma síntese ótima no fundo da história, o nascimento e desenvolvimento da psicologia transpessoal. Eu sei que hoje em dia a psicologia transpessoal é uma área enormíssima, eu penso que também é algo mais interessante da nossa área da psicologia e da psicoterapia, é que existem várias galáxias, mas em cada galáxia existem vários sistemas solares e a psicologia transpessoal também tem essa característica que é muito diversificada e muito rica. Portanto, se calhar pedia agora para entrarmos um bocadinho mais no teu campo pessoal e profissional, como é que tu te identificas como psicoterapeuta e como é que desenvolves o teu trabalho e em que pilares fundamentas o teu trabalho. Eu tenho sentido cada vez mais que esta orientação transpessoal não me leva a olhar muito as crises das pessoas como, permite-me dizer-lhe, como uma chamada de atenção da alma, não é? Uma chamada de atenção de algo mais profundo em nós, e eu acho que isto é uma questão quase humanitária geral, mas muitas vezes vem sobre os sintomas nos quais as pessoas procuram um terapeuta, de uma desconexão profunda daquilo que é o tal mistério, que são os ritmos da vida. E tenho um exemplo nos casos de ansiedade, que são casos muito, muito claros. Tenho visto coisas extraordinárias quando as pessoas começam a dar atenção a essa parte profunda que está a chamar por si para algo maior. Enquanto terapeuta e aí a escola transpessoal traz muita dimensão, que é algo que a psicologia transpessoal foi estudar muito, que tem a ver com a dimensão do Oriente, a meditação, as tradições orientais, mesmo a sabedoria aborígene, algumas
questões a nível do misticismo e dos ritos iniciáticos. Portanto, para mim há uma parte fundamental em ser terapeuta que está muito ligada àquilo que se consegue com a meditação, sobretudo, que tem a ver com a presença. Não é? Com a presença. Eu quase diria, se tiveres de escolher uma coisa para seres terapeuta, escolhe a presença. Não é? Tem a ver com esta questão de estar no aqui e no agora, esta questão de nos habitarmos a nós próprios e de termos uma profunda relação connosco mesmos. De forma, eu estou de tal forma conectada a mim e ao aqui e agora, que me consigo conectar totalmente ao outro. Então, para mim, isso é fundamental, independentemente de tudo. É essa questão de trazer também o transpessoal à minha pessoa, ao meu corpo, ao meu estado de presença no aqui e no agora. E é como tu dizes, a terapia transpessoal é uma amplitude de coisas. Eu diria que mais do que técnicas é uma linguagem. E portanto, aquilo que eu faço, eu utilizo muito a questão do inconsciente coletivo. Jung foi um visionário naquilo que viria a ser mais tarde a psicologia transpessoal, porque ele já falava de coisas que mais tarde as investigações a nível dos psicodélicos levaram exatamente aos mesmos lugares onde ele já estava, não é? E portanto, eu trabalho muito a nível de sonhos, trabalho muito a nível de mitos, especialmente de elementos míticos naquilo que se está a passar na vida das pessoas, porque muitas vezes tu contas a tua história vezes e vezes sem conta, e só quando a começas a contar com consciência é que percebes que pedaços dessa história, pedaços dessas emoções, pedaços dessas vivências são histórias que já se contaram vezes e vezes e vezes e vezes desde a criação do mundo. E portanto há um elemento mítico e para mim significa que a tua alma está a atuar. Então vamos explorar isso, E quando as pessoas se apercebem disso, e eu acho que este aperceber não é cognitivo, é qualquer coisa que se dá no corpo, nível de uma ressonância, de um reconhecimento desse elemento mítico, desse elemento transpessoal, de que há qualquer coisa no mundo dos imaginários, como diria o Henry Corbin, não é? Nessa parte da vida que está para além da minha experiência mundana, então há um espaço muito grande de se trabalhar a psicoterapia, mas já a um nível mais sagrado, a um nível em que, quer a nível do trabalho de corpo, trabalho com arte-terapia, trabalho com as histórias, ganha um contexto muito diferente. E independentemente das pessoas nos virem procurar, porque há uma questão que não está bem, não é? Com o caminhar da terapia, isto começa a ser quase o pano de fundo para um novo paradigma de existência, uma nova forma de ver a vida, uma nova forma de ver a nossa própria história. Para mim é assim que me faz sentido trabalhar. Sempre com essa visão no o que é que há de sagrado nisto, não é? Quais são as pistas da vida que me estão a levar para um lugar mais mítico, mais épico, mais em que a minha dimensão espiritual está aqui, presente também no meu corpo, enquanto eu faço a minha vida do dia a dia. Uau, muito bom. Fizeste-me lembrar, eu revejo muito e gosto muito do trabalho e da obra do Jung. Esta semana tive até a oportunidade de discutir, comentar o filme Metros Perigosos, que de alguma forma relata esta relação entre... Eu vi já em cima da hora, se não teria ido. Pareceu-me fantástico. Há uma frase, há uma citação do Joseph Campbell, um mitólogo também muito famoso, que eu gosto muito, que ele diz que o sonho é o mito pessoal e o mito é o sonho coletivo. Sonho coletivo, exatamente. E será que acho muito interessante isto que estás a partilhar, entrar um bocadinho mais também dentro de sei que é um trabalho que te apaixona muito, que é trabalhar com mulheres e o sagrado feminino. Como é que tu
trabalhas com os arquétipos do feminino e como é que exploras isso nos grupos que tu facilitas? Olha, eu comecei por explorar e por ficar muito interessada. Eu fiz um trabalho há uns anos, já há bastantes anos, com o Roger Woolger, que trabalhava muito a nível dos arquétipos, e este trabalho especificamente era com o feminino. E fiquei profundamente interessada nesta questão das deusas gregas enquanto arquétipos do feminino. Neste momento já trabalho com vários outros arquétipos, mas naquela altura este panteão grego parecia-me tão interessante para o lugar onde estávamos, como uma humanidade, portanto um grupo de mulheres ocidentais a viver numa constelação patriarcal, e que era exatamente o lugar também destas deusas, destes arquétipos. E no estudo dos arquétipos comecei a trabalhar com mulheres aqui, nesta base, portanto, tentar perceber nas suas vidas, nas suas formas de pensar, nas suas formas de agir, qual é que era o arquétipo que estava a ser ativado e qual era o arquétipo que estava a pedir para ser visto. Portanto, qual é que era a dimensão da vida delas que não estava a ter um olhar mais profundo. Entretanto, conheci o trabalho de uma terapeuta junguiana que trabalhava, tal como o Joseph Campbell tem a jornada do herói, ela fez um trabalho baseado na jornada da heroína, quase como uma jornada interna. E ela dizia mesmo, sim, é verdade, a jornada do herói é universal e é importante para toda a gente, mas não é verdade que as mulheres se sintam merecedoras dessa jornada do herói, porque há um trabalho naquilo que é o mais profundo do que é feminino e de uma dimensão que tem de ser vista em complemento com a dimensão masculina, e toda a desconexão da natureza que hoje se vê tem muito a ver com o esquecer essa dimensão e tem de ser trazida, e a mulher tem de fazer esta jornada interna de se descobrir ela própria. Então comecei a trabalhar muito mais nessa área, um trabalho muito mais... Eu faço círculos de mulheres, mas eu não consigo dizer que não faço círculos terapêuticos. Portanto, um trabalho também muito mais psicológico, muito mais terapêutico. No que é isto do feminino? O que é isto do feminino? E quanto mais eu aprofundava nisto, há uma frase que eu gosto muito e que vem da Maureen Murdoch, que é: a mulher, quando está em crise, ela tem de escavar mais. Não tem de vir para a luz, tem de escavar mais na sombra. Porque é nesse submundo, é nesse reino de Hades, de Perséfone, que ela encontra aquilo que é a soberania que um dia perdeu. E quanto mais eu escavava nisso, eu mais me apercebia que há um trabalho ritualístico importante a ser feito, mas há um trabalho de reconexão com o dia-a-dia a ser feito. Trabalhar o feminino, para mim, hoje em dia, tem a ver com reconectar-me com os ritmos da terra e do meu próprio corpo, reconectar-me com os ciclos, ver a vida não como algo linear, mas como algo circular, reconectar-me com o planeta, reconectar-me com aquilo que eu como e respeitar e honrar aquilo que eu estou a comer e os sacrifícios que foram feitos para eu estar a alimentar-me. Tem a ver com saber fazer reciclagem, tem a ver com honrar o caminho que eu piso, em todos os sentidos. E tem sido um trabalho extraordinário no meu crescimento pessoal, tem sido um trabalho extraordinário que eu tenho trazido para a psicoterapia, porque o trabalho do feminino, apesar de eu trabalhar com mulheres, eu não sinto que o trabalho do feminino seja um trabalho para mulheres, eu sinto que é um trabalho da humanidade, neste momento. Esta reconexão com o sentido que é estar vivo e regressar ao planeta, regressar ao facto de que nós também somos animais. E que a natureza também tem uma dimensão transpessoal. E que essa conexão, neste momento especificamente, é profundamente urgente. Sem dúvida, e já vamos entrar um bocadinho mais nesse tópico. Gostava que fechássemos a conversa entrando nesse tópico, mas se calhar gostava de voltar ainda a dois temas que tu
já abordaste um pouco. Um é fazer um paralelismo com os arquétipos femininos. Há uma abordagem também de psicoterapeutas junguianos que eu acho muito interessantes, que fazem trabalho com homens e no qual eu também me inspiro no trabalho que faço com homens, em que eles dizem que sim, o masculino tem que de alguma forma se reidentificar e voltar a explorar a sua ligação com o feminino, mas na perspectiva deles há também uma necessidade de trazer o homem de uma imaturidade psicológica para uma maturidade psicológica, porque na opinião deles, e eu também me revejo nisso, vivemos numa sociedade que é patriarcal, mas que não é construída pelo masculino, pelo menos um masculino maturo. É construída e dirigida por algumas figuras que são, na sua grande maioria, homens, mas estes homens têm esta sede de poder e de competição, digamos assim, este paradigma vem ainda de uma imaturidade psicológica. Então eles dizem que nomeiam 4 principais arquétipos para esta maturidade psicológica no homem e referem o arquétipo do rei, do guerreiro, o arquétipo do amante e o arquétipo do feiticeiro. Consegues fazer um paralelismo e na tua prática com este trabalho sentes que há alguns arquétipos que são mais importantes para o feminino para serem trabalhados e se calhar entrares também um bocadinho, partilhares um bocadinho sobre o livro que tu escreveste e não sei se esses temas também estão relacionados e se exploras isso no livro que tu editaste há 2 anos. Acho fascinante o que tiveste a falar sobre o masculino. Confesso-te que quando vi o teu primeiro círculo, tive imensa vontade de pedir para fazer parte, para me inscrever. Acho fascinante. Eu quando falo de patriarcado não falo de masculino, de todo. Falo de um paradigma criado, que foi criado e quase que tem entidade própria. Eu acho que aquilo que nós chamamos de patriarcado desempoderou muitas mulheres, mas desempoderou muitos homens. Estavas a falar e eu lembrei-me que o Michael Harner, que escreveu The Way of the Shaman, portanto, que um antropólogo que estudou muito as questões rituais e o xamanismo, uma das coisas que ele dizia que eu acho super interessante é como é que a ciência e a psiquiatria rotulam as experiências místicas de Santa Teresa d'Ávila como psicóticas e acham normal a construção de armas de destruição maciça, de uma industrialização de toxinas que nos está a matar a todos, e isso sim não é visto como uma patologia. E eu acho que isto sim é uma consequência dessa desconexão. E de facto aquilo que tu estás a dizer faz-me todo sentido. Para mim todos os arquétipos que tu falaste a nível do masculino são fundamentais. Eu acho que neste momento, no lugar onde as mulheres se encontram, onde as mulheres com que eu conheço se encontram, o arquétipo do guerreiro e do rei são fundamentais. Um dos arquétipos que eu trabalho muito e que geralmente as mulheres detestam é Hera. E Hera no panteão grego é visto como a esposa de Zeus, não é? E Zeus é o rei, mas o todo-poderoso. Lá está, o de ânsia de poder, o que castiga, o que só faz como querem. E muitas vezes o grande trabalho é explorar a dimensão de Hera enquanto soberana, enquanto rainha de si própria, mas enquanto rainha que honra um rei, que honra um masculino rei. E eu acho que muitas vezes este desencontro entre o feminino e o masculino tem a ver com a tal imaturidade que não nos permite honrar a diferença, que não nos permite honrar a complementaridade, que não nos permite honrar aquilo que é misterioso e desconhecido no outro. Então, para mim, são 2 arquétipos. Eu estou-me a lembrar de um retiro onde estávamos com homens e mulheres e um grupo de homens extraordinário e que numa das noites nós intuitivamente resolvemos fazer um ritual de honrar o masculino.
sentido, trabalhamos tanto o feminino e é tão importante empoderar, e estão aqui estes homens a dar o seu melhor, e fizemos um ritual de honrar o masculino, que foi uma coisa lindíssima, extraordinária. E quando terminamos, numa posição de rendição, um dos homens estava com o joelho no chão, na posição do guerreiro, e aquela imagem arquetípica sanou-me. Uhum. Daí que eu acho que é muito importante o empoderamento e o trabalho com o masculino são tão importantes neste momento como o trabalho com o feminino, porque o masculino também precisa de se conectar, não é? Aquilo que nós vemos hoje em dia como masculino é uma imaturidade, como tu próprio disseste, e é uma imaturidade que é desenvolvida e alimentada pela própria sociedade. E sim, isso tem de parar. Falavas no meu livro, eu fui convidada para escrever um livro sobre arquétipos e comecei de facto a escrevê-lo, mas no processo eu fiquei doente, eu tive um cancro de mama. E foi 1 ano e meio, 2 anos em que eu entrei completamente para dentro de mim própria, parei o que estava a escrever, porque precisava dos meus recursos para mim naquele momento. E entrei num processo muito profundo de muito trabalho, aquilo que eu mais encontrei nesse trabalho comigo foi o acompanhamento a mim própria. Foi o perceber que efetivamente, independentemente do que tu saibas, independentemente do que tu fazes, há momentos iniciáticos da vida em que tu estás sozinha, sozinho, em que as pessoas podem estar ao teu lado e podes ter todo o apoio do mundo, mas aquele percurso é para fazer no escuro sozinho. E isso para mim foi muito claro, e houve momentos de muita beleza, posso dizer que houve momentos de muita beleza neste processo duro, de momentos em que eu me sentia dar uma mão a mim própria, momentos em que eu me sentia dizer eu não te largo, eu vou contigo e eu não te largo. E houve momentos em que eu senti a necessidade de soltar e de me render ao mistério maior. E estes 2 elementos mudaram a minha vida. E quando eu voltei a ter disponibilidade para escrever, naturalmente que já não era só um livro sobre arquétipos, era um livro sobre mudança de pele. E ele chama-se A Mudança de Pele nas Mulheres, mas eu já conheço vários homens que o leram e que sentem que no fundo é um trabalho arquetípico para todos. E sim, fala muito de arquétipos, fala muito de elementos míticos e de etapas arquetípicas, mas muito neste sentido, não é? Quando já não tens pele, tal como a serpente, e a nova pele ainda não nasceu, portanto, quando tu estás em carne viva, onde é que tu estás? O que é que tu fazes? A que é que tu te agarras? E quais são as tarefas míticas que os ensinamentos antigos, que o inconsciente coletivo, que os mitos gregos ensinam, não é? E o que é que isso significa para cada um de nós? Portanto, o meu livro, no fundo, é sobre isto, não é? Sobre as grandes crises da vida. Ok. Bom, para já gostava de dizer obrigado pela autenticidade e a vulnerabilidade com que dispões nesta partilha, porque acabas de partilhar algo muito pessoal, não é? De partilhares esse teu período de doença e como isso te inspirou realmente para uma nova etapa, não só de conexão contigo, mas também a forma como te apresentas enquanto profissional e terapeuta. E isso leva-me exatamente para aquele tópico que tu tocaste há pouco e que eu gostava de voltar, porque eu partilho completamente contigo essa perspectiva quando falaste do princípio da presença e a qualidade de presença a nós mesmos enquanto terapeutas. E é interessante até porque parece que a ciência está finalmente a apanhar algo que nós sentimos no nosso trabalho, no nosso espaço terapêutico, que é, independentemente da importância de um corpo teórico, independentemente da importância de uma caixa de ferramentas que são as nossas componentes técnicas que utilizamos, obviamente, no nosso trabalho, aquilo que é realmente transformador é a relação terapêutica.
E tu falaste naquilo que para mim, e tu também o nomeaste, é a base, que é o princípio da presença e a qualidade da presença a nós mesmos, e que depois de alguma forma vai culminar no encontro, e um encontro mais se calhar ao estilo do Martin Buber, não é? Um encontro eu-tu, que é realmente transformador na relação terapêutica, e gostava que talvez pudesses dizer um bocadinho mais como é que tu vês, como é que se desenvolve, como é que progride, desde a presença até ao encontro com o outro, como é que tu vês, o que é que acontece enquanto processo criativo, relacional, transformador entre ti e a pessoa que está diante de ti, quer seja um grupo ou um cliente, um paciente? Uma das coisas que eu digo um bocadinho por brincadeira é que a intuição dá muito trabalho. Hum, Ah, e eu tenho sentido cada vez mais que a dimensão transpessoal vive-se no corpo. Não é? Ela está, mas está fora e dentro, mas tu sentes-la no corpo. E desde esse lugar, eu quando digo que a presença é a base, é porque muitas vezes é a presença que te permite não ter medo de ficar em silêncio e escutar aquilo que está para lá de, não é? É a presença que te permite que o silêncio não seja constrangedor, não seja difícil, que te permite ficares o tempo suficiente para o outro conseguir descer à sua profundidade. uhum, Portanto, para mim este é um dos aspectos fundamentais, é escutar o que está a ser dito para além das palavras e dar tempo ao outro para ir lá. Porque muitas vezes as pessoas precisam de tempo para, e às vezes precisam de muito tempo para contar as suas histórias vezes o suficiente para perceber que há uma brecha para qualquer coisa mais. Depois, naquilo que eu sinto do trabalho da psicoterapia, é que muitas vezes o Leslie Greenberg falava do espaço de imersão e ressonância, não é? É que quando tu entras nesse espaço e quando estás muito atenta também a ti, suficiente para perceberes o que é teu e o que é do outro, algo se expande, algo se expande. E é quase como se entre mim e o outro começa a haver um espaço verdadeiramente sagrado. Eu só consigo ver uma imagem que é um caldeirão, não é? Um caldeirão alquímico no qual tu estás a pôr uma série de elementos, mas efetivamente esses elementos começam a ter um simbolismo próprio. Eu gosto da terapia gosto muito da terapia quando ela passa a ter como objetivo esse caldeirão. Não é? Quando as pessoas conseguem passar da sua dor, que é real, do seu sofrimento, que é real, do lugar onde estão, e começam a ver a profundidade disso. E muitas vezes, é como tu dizes, muitas vezes tu fazes isso com o auxílio de uma técnica. Muitas vezes fazes isso com o auxílio de algum tipo de linguagem, mas a disponibilidade para esse espaço sagrado é fundamental. uhum. É fundamental, mas começa em nós. Começa no terapeuta. Começa na permissão do terapeuta para o outro simplesmente estar com aquilo que é, com aquilo que vem, em que, independentemente da nossa bagagem teórica, as nossas teorias não entram, não enviesam a história do outro e permitem que o outro também vá mergulhando. E pela minha experiência, o outro acaba por mergulhar. Estamos em grande ressonância com sim, nomeaste coisas que para mim são fundamentais. Realmente essa ressonância, esse espaço de escuta, trabalhar com intuição. Infelizmente nas nossas formações, muitas vezes ficamos um bocadinho entregues a essa própria intuição e, Sim, eu sim. pelo menos sinto no meu percurso académico e profissional que havia às vezes pouca estrutura
para realmente podermos potenciar essas qualidades que obviamente todos nós temos. Uau, incrível, Hélia, Eu obrigado. penso que de alguma forma, para quem, para quem se disponibiliza e gosta de trabalhar aqui, às vezes quase nos dão uma mensagem paradoxal de que a ciência não apoia este tipo de trabalho. Eu não sei se é exatamente assim, porque todos estes nomes que tivemos a falar e todas estas histórias foram baseadas em pessoas que trabalhavam na ciência, não é? Einstein foi um dos maiores motivadores ao trabalho com a sincronicidade de Jung, não é? A física quântica e a psicologia hoje em dia caminham quase lado a lado, pelo menos esta psicologia que trabalha a nível desta. Efetivamente, efetivamente o que eu sinto é que este trabalho, esta amplitude da abordagem psicológica com uma dimensão mais transpessoal, mais espiritual, mais sagrada, tem de deixar de ser tão escondida. Porque efetivamente ela é grande e porque efetivamente eu sinto alguma tristeza quando recebo alguma chamada de alguém que me diz: não é psicóloga convencional, pois não? Eu sinto alguma tristeza porque hoje em dia eu acredito que independentemente da linha com que tu vens, o nosso trabalho pessoal é fundamental para sermos bons psicoterapeutas. E eu acredito que qualquer terapeuta de qualquer linha pode trazer uma dimensão transpessoal e espiritual para o seu trabalho. Estarmos a dizer que por ser desta linha ou por ser daquela linha, então não vai funcionar porque eu quero algo maior, também não é real. Agora a questão é, quantos terapeutas trabalham desta forma e se escondem? Uhum. Exatamente por essa falta de estrutura, por esses maus olhos com que olham muitas vezes para estas abordagens. Uhum. Ótimo. Continuamos a abrir portas que poderiam dar. Ficávamos aqui. Estávamos aqui. Eu gostava de, se calhar, de avançarmos para a conclusão da nossa conversa, Sim. abordando aquilo que partilhei contigo antes de iniciarmos esta gravação, que é, gostaria de terminar todas estas conversas trazendo a questão da crise climatérica. E eu penso que tu também já abriste um bocadinho essa porta há pouco. Primeiro que tudo, gostava que abordasse um bocadinho se vês um paralelismo entre a crise climática que estamos a experienciar e uma determinada crise existencial interna do indivíduo, e se vês uma relação entre estas duas realidades. Completamente. Para mim uma coisa tem completamente a ver com a outra, estão relacionadas, tal como a própria crise de vida das pessoas, quer a nível de trabalho, quer a nível de relacionamentos, há uma falta de sentido, há uma falta de significado nos passos que nós damos na vida. E quando tu tens falta de sentido e significado, é como se houvesse uma desconexão dos lugares onde estás. Eu quase diria que uma das coisas mais interessantes nos nossos ancestrais, quando faziam as famosas matanças de porco, não é? Era que aquilo era uma festa ritualizada. E se formos ainda mais para trás, havia um ritual de agradecimento ao animal pelo sacrifício de alimentar a comunidade. Não é? Portanto, e não estamos aqui a falar do valor da morte, não é por aí que eu quero entrar, estamos a falar do valor da vida. E estamos a falar do entrar num sentido, eu sei que preços é que estão a ser pagos para eu comer esta carne, não é? Tal como se pensarmos simplesmente na agricultura, não é? A fase de pousio, a fase de escuridão, era o pousio da terra, mas era o recolhimento das pessoas.
não é? E muitas vezes coincidia com jejuns. Portanto, de alguma forma, nós perdemos a capacidade de nos relacionarmos com a vida como ela é, de trazer o sagrado para o mundano, de perceber que tudo o que nós fazemos, desde o acordar ao deitar, ou partilhar uma conversa íntima com o outro, comer uma refeição, passar da infância para a adolescência, da adolescência para a vida adulta, tudo isto são processos iniciáticos, tudo isto são processos sagrados de vida. E muitas vezes, aquilo que os nossos ancestrais tinham como rituais, que são considerados coisas tão estúpidas, tão banais, eram despertadores, não é? Eram despertadores profundos e arquetípicos de que aquele momento era sagrado. E eu penso que quando se perde isso, começa-se a perder o sentido do que é que andamos aqui a fazer. E muitas vezes conectamos, sim, com o propósito de vida, mas de uma forma muito egoica, não é? O que é que eu tenho de ser, o que é que eu tenho de fazer, e aquilo que está por detrás, que é o que é que eu tenho de servir a comunidade onde eu vivo, o que é que eu tenho de mim, mas para o outro se perde. E se perde para o outro, perde-se para o planeta, perde-se para os animais, perde-se para, ok, não é a minha casa, portanto eu posso despejar as toxinas para aqui, como se o planeta não fosse uno e não se conectasse e essas toxinas não fossem parar a mim. Portanto, acaba por ser não só o desrespeito ao outro e àquilo que está mais distante de mim, como acaba por ser uma profunda inconsciência daquilo que eu estou e de onde é que eu estou ligado. Portanto, sim, para mim faz-me todo o sentido, faz-me todo o sentido. Eu sinto que para além das ações claras que têm de ser feitas a nível de limitar tudo aquilo que se está a fazer na destruição do planeta, este trabalho de reconexão tem de ser urgentíssimo, porque as ações são ações, mas este trabalho de reconexão é aquilo que nos vai durar. Nesse sentido, eu sinto que as histórias são fabulosas, as histórias conectam-nos a esse inconsciente coletivo, as histórias conectam-nos à noção de que há coisas que eu vivo e que eu sinto que milhares de pessoas antes de mim viveram e sentiram. Então que a minha história não é qualquer coisa que por acaso está aqui, que eu faço parte de um todo e que faz parte da minha responsabilidade pessoal cuidar desse todo. Portanto, eu sinto que aqui nós, psicólogos, temos um papel muitíssimo importante. Uhum. Ok. Parece-me uma mensagem extremamente inspiradora e que de alguma forma sinto que também começa a fechar esta nossa conversa. Estava apenas de perguntar se há algo que queiras partilhar com quem nos esteja a ouvir sobre o teu trabalho, a escola de transpessoal em que pertences, se há alguma coisa que queiras convidar as pessoas a conhecer. Sim, sem dúvida. A escola transpessoal foi um patamar muito importante para o meu trabalho. Eu comecei como aluna e depois acabei por ficar como tutora, formadora, agora estou numa área mais de supervisão, mas continuo muito ligada à parte prática, aos retiros. E eu penso que independentemente da formação, das pessoas quererem fazer formação ou não neste tipo de área, nem toda a gente quer ser terapeuta, naturalmente, mas que nós temos muitos retiros abertos, quer com a população feminina, quer outros retiros. Eu penso que poderia ser importante para as pessoas experimentarem essa dimensão transpessoal no corpo, experimentarem, permitirem-se experienciar o que é isto de viver o sagrado no dia a dia, no meu corpo, no aqui e no agora, porque há imensas oportunidades para isso. Uma das coisas que nós fazemos, nós falávamos de estados holotrópicos, nós temos uma respiração muito baseada na respiração holotrópica do Stanislav Grof, mas que trouxe a dimensão da meditação também para aqui. Portanto, acaba por ser uma respiração catártica com a meditação, o que te permite ativar mais aquilo que chamamos a testemunha interna, não é? A parte luminosa, como dizia o Jung,
que permanece enquanto tu vais ampliando estados de consciência. É a E nós temos respiração holoscópica? holoscópica, Acho, sim, ok. holoscópica. Hum. E enquanto experiência, o José Maria Doria, o fundador da nossa escola, diz que é uma experiência que, se for feita no nível de consciência certo, equivale a anos de psicoterapia. Uhum. E nas minhas vivências pessoais eu concordo. Portanto, eu faria esse convite às pessoas para virem experienciar esta dimensão. Ok, Hélia, muito obrigado. Mais uma Muito vez grata. agradeço teres aceito este convite, de participares neste projeto que eu espero que chegue ao maior número de pessoas e que, sobretudo, como tu disseste, que possa quebrar alguns estigmas e algumas barreiras que ainda às vezes impedem as pessoas de procurar suporte, ajuda, apoio e que seja também para colegas nossos de outras áreas sentirem Exatamente. também que é importante criar pontes e criar uma certa sinergia, estamos todos a ganhar com isso. Sem dúvida. Portanto, muito obrigado pela tua presença uma vez mais e Muito grata eu. Fiquei muito contente com o teu convite. Admiro imenso o teu trabalho. E, portanto, também achei que seria uma boa oportunidade de partilharmos coisas que ambos nos apaixonamos por isso e por esta área. E, portanto, muito, muito grata. Estou muito contente por ter estado aqui a conversar contigo. a ti.